Boa noite, peregrinos. Muito bem-vindos. Finalmente consegui marcar uma live para bater um papo com vocês. Faz um tempão que eu tô querendo. Vamos dar um tempinho aí pro Instagram, avisar todo mundo que eu tô chegando. Oi, Cris, Vera, Naira, Leomocida, ó, Verinha. Gente, vamos fazer o seguinte. Enquanto o pessoal vai entrando, corre aí no seu Instagram, corre no seu WhatsApp e manda um alerta, fala, gente, vem aí, vai começar, tá começando a live da Simone, vem pra cá pra gente poder conversar sobre impermanência. Então, super boa noite, Soninha, todos que estão chegando, gente, tão bom estar aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou aproveitar para eu me apresentar um pouquinho. Oi, Vera, para aqueles que ainda não me conhecem, que estão chegando pela primeira vez. Então, eu sou Simone Bittencourt, sou terapeuta holística há mais de 30 anos, estou nessa jornada. Pesquiso a consciência há uns 40 anos, pelo menos. E é uma alegria muito grande estar aqui novamente falando com vocês. Como vocês estão vendo, eu estou sem cabelo, porque eu estou em tratamento oncológico. Eu estou tratando o meu 4º câncer, dessa vez é um câncer primário de ovário, e estou no meio da quimioterapia. Por isso eu estou sumida aqui, né, da telinha. Eu normalmente entrava todos os dias, mas o tratamento ele causa uma instabilidade, a impermanência, que é justamente o tema de hoje. Então é muito difícil agendar uma live, porque eu nunca sei se eu vou estar bem no dia da live. Mas hoje, como eu acordei ok, eu confiei que ia dar tudo certo e resolvi convidar. É isso aí, Verinha, mandar avião, acho que é mandar para todo mundo encaminhar, né, a live para todo mundo poder assistir. Oi, Rosana. Bom, hoje nós vamos bater um papo muito gostoso sobre impermanência. E eu queria que fosse realmente um papo. E para ser um papo, eu preciso de você. Eu preciso que vocês coloquem perguntas, tragam os comentários, que a gente vá fazendo realmente aqui uma partilha, uma troca, que a gente transforme essa noite numa noite assim de muito crescimento para mim, para você, para todos que assistirem depois gravada. Então, se você está assistindo, já acabou, está assistindo gravada, que você também nos ajude a compartilhar. Bom, por que eu nos chamo, né, de peregrinos quando eu entro aqui e falo boa noite, peregrinos? Porque nós formamos uma grande família, uma grande comunidade, nós somos os peregrinos da consciência, somos aqueles que buscamos, que peregrinamos para o centro do nosso ser, em busca da luz que nós somos. Aqui nós não tratamos de assuntos de religião, mas nós falamos muito sobre espiritualidade e consciência, independente de vínculos religiosos, certo? Então, conta aí pra mim, enquanto eu vou começando, de que cidade vocês estão falando, põe a cidadezinha onde vocês estão aí para eu poder saber, né, até onde a gente está chegando. Bom, o nosso papo de hoje, né, impermanência, por que eu resolvi falar desse assunto? Primeiro, porque nós vivemos a impermanência todos os dias da nossa vida, mas é óbvio que existem algumas fases em que essas coisas ficam ainda mais visíveis e gritantes, né, como essa que eu estou vivendo agora, numa fase de tratamento oncológico. Tratamento oncológico é tratamento de câncer, tá? Heráclito, que foi um grande filósofo, ele tem uma frase muito bacana que ele diz assim: você nunca entra 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque quando você vai pisar naquele rio outra vez, as águas já passaram, o rio é outro. Então, quando você fica diante de um riacho, pode ter um riacho no quintal da tua casa, e você fica ali observando as águas passarem, você nunca observou o mesmo rio 2 vezes, porque as águas já mudaram, não tem como ser o mesmo, não tem como observar a vida achando que ela se repete. A vida é sempre nova, ela é impermanente. E essa impermanência é muito fácil da gente observar. Se você olhar a natureza ao teu redor, as coisas são impermanentes. Aquela plantinha delicadinha, ela nasce, cresce, vive e morre. Não é isso que a gente aprende com tudo? Tudo é impermanente. O nosso corpo, as nossas células, o corpo que eu tenho hoje não é o mesmo corpo que eu tinha anos atrás. Ele já se renovou inteiro, todas as células já foram substituídas. Então, se eu olhar, então, um caso mais específico, né, olhar
Dentro de poucos meses, o quanto eu mudei, tinha cabelo, não tenho mais, estava mais magrinha, agora eu estou inchada, enfim. Nós mudamos o tempo todo. E se parece tão óbvio que essa mudança é a única constância na vida, né? Porque a gente, às vezes, alimenta a ilusão de que algo vai durar para sempre. Mas a gente já entendeu que esse para sempre, ele não existe. Oswaldo Montenegro tem uma frase, né? Hoje eu estou poética, que diz: sempre não é todo dia, não tem como, né? Então nós já sabemos que não vai durar para sempre, que as coisas vão mudar. Se a gente sabe, por que que a gente tem tanta resistência com essa palavra impermanência? Por que que a gente luta tanto para segurar a vida e tentar mantê-la do jeitinho que ela era até então? Vocês já observaram isso? Vamos começar falando de relacionamentos. Quando nós conhecemos alguém e nos encantamos com aquela pessoa, né, nos apaixonamos ou nos aproximamos e criamos um vínculo de amizade muito forte, uma boa parte nossa alimenta uma ilusão de que aquela pessoa vai poder continuar daquele jeitinho para sempre e que nós também seremos daquele jeitinho para sempre e seremos felizes para sempre. Gente, nós não somos engessados. A nossa mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos são coisas que estão em fluxo constante, igual ao rio de Heráclito. A própria palavra emoção, ela vem de movimento, de movere, né? Vem de algo que se movimenta o tempo todo. Então, como que eu posso esperar que dentro de um relacionamento, ou eu ou a outra parte, nos mantenhamos da mesma maneira? Não tem como. Nós vamos ser diferentes a cada dia, porque nós vamos nos alterando de acordo... É como se você pegasse um balde de tinta branca e cada dia você pinga naquele balde de tinta uma cor diferente. É óbvio que a cada dia aquela tinta vai ter uma tonalidade diferente. Um dia eu pingo um rosa, depois eu venho e ponho um verde, ela vai se alterar todos os dias, não vai? E assim somos nós. A nossa mente, as nossas emoções, todos os dias elas ganham novas cores. Nós aprendemos coisas, desaprendemos outras, né? Enfim, nós vamos nos transformando diariamente. E se eu me transformo diariamente, é óbvio que a minha relação com o outro também vai se transformar. Não tem como ela ser estável. Então, quando você está dentro de uma relação, seja ela amorosa, no sentido afetivo, né, de casal, seja de amigo, seja de trabalho, seja do que for, a primeira coisa que a gente tem que estar pronto a encarar é a impermanência daquela relação. Isso não quer dizer que ela necessariamente vai acabar, mas sim que ela vai se transformar continuamente, porque as pessoas envolvidas estão em constante mutação. Só que o que faz com que a gente tente engessar as coisas? A gente tenta tanto engessar que quando a gente vê uma cerimônia de casamento religioso, né? Quais são as palavras, quais são os juramentos que são feitos, né? Eu te amo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe, ou seja, para sempre. Como se a gente tivesse a partir dali uma garantia de que aquilo ali está engessado. Gente, quanta dor a gente causa pra gente mesmo, quanta dor eu já me causei, né, por essa expectativa de que eu não fosse mudar ou de que o outro não fosse mudar. Não tem como. Relacionamento é fluxo, é movimento, porque pessoas são impermanentes. E ser impermanente é da minha natureza, é da sua natureza. Quando nós falamos de mente, quando nós falamos de emoção. Só existe uma coisa em mim que não vai mudar nunca, que é a mesma que existe em você, que é a minha natureza divina. Então, aquele ponto em mim, onde eu sou um com Deus, isso não vai mudar porque isso é absoluto e perfeito. Então, Deus é, ponto final. Né? Deus é perfeito, Deus é absoluto, Deus é o todo e eu sou um com Ele. Então, na minha essência, assim mesmo, eu acho que Deus é algo que está em constante expansão
né? O perfeito é cada vez mais perfeito, se é que existe uma palavra para definir isso. Então, essa minha parte divina, boa noite a todos que estão chegando e me dando um oi aí. Essa minha parte divina, ela é uma constância, ela é o centro do meu ser. Mas não é ela que se relaciona, que vive aqui fora, não é ela que se comunica, não é ela que se envolve afetivamente, ela é o centro. Mas ao redor dela, essa roda de emoções, de palavras, de sentimentos, isso está em constante mutação. Então eu sou imutável como ser divino, a minha filiação divina, essa é garantida e constante, mas como ser temporário, eu estou em constante transformação. Então, são duas Simones, né? A Simone constante, que é a luz divina, e essa Simone que reveste a luz divina, que é essa que vos fala, né? Que é essa com a qual a gente se relaciona. Então, quando eu falo que nós somos impermanentes e mutantes, eu estou me referindo a essa nossa camada mais externa, que é o nosso corpo físico, a nossa mente, a nossa emoção. Essa, gente, ela está em constante mutação. Então, todo relacionamento é um relacionar-se. O que é lacionar? Fazer laços. Por isso se chama relacionamentos. Fazer o laço, refazer o laço várias vezes. Então, é como se todos os dias eu tivesse que conhecer você de novo. Vocês lembram de um filme? Quem lembrar o nome, escreve aí pra mim, porque eu não lembro o nome desse filme. Acho que é Como Se Fosse a Primeira Vez, mas não tenho certeza o nome. Em que um casal, a moça tinha um tipo de amnésia, de doença, não sei, que todos os dias ela esquecia o que ela tinha vivido na véspera. Então ela tinha, o namorado, o marido, alguma coisa assim, ele se apresentava para ela de novo e ela se apaixonava por ele novamente todos os dias. Isso é um relacionamento real, onde eu preciso me abrir para te conhecer todos os dias e você se abrir para me conhecer todos os dias, porque nós estamos mudando. Então, aceitar a impermanência é fundamental quando falamos de relacionamento afetivo, relacionamento de amizade ou do que for. Porque se eu quiser hoje, com 54 anos, me relacionar com a amiga que eu tenho há 40 anos, da mesma maneira que eu me relacionava com ela 30 anos atrás, ou mesmo ano passado, eu vou estar procurando algo que não existe mais. E aquela pessoa também vai procurar em mim algo que não existe mais. Se eu quiser me relacionar com o meu marido da mesma maneira que foi quando nós nos conhecemos há 30 anos, eu não vou encontrá-lo mais, ele não vai me encontrar mais. Se eu aceitar a vida como um rio constante em mutação e aceitar a mim e ao outro e as relações como esse fluxo, eu passo a estar aberta para uma evolução constante no relacionamento. Aí sim você pode dizer que aquela relação durou para sempre, mas uma relação que estava em movimento, não que estava estagnada. Como que é isso para vocês? Vocês que estão aqui ao vivo, conta para mim. Escreve aí nos comentários que eu vou lendo aqui em voz alta. Vocês sentem essa movimentação, essa necessidade de aceitar a impermanência? Quando a gente faz planos para a nossa vida, esquecendo que a vida é impermanente, nós caímos na frustração. Por exemplo, hoje eu estava conversando com uma pessoa que entrou numa depressão quando os filhos saíram de casa. A gente chama síndrome do ninho vazio, né? Porque quando ela teve filhos, ela teve vários filhos, e a casa estava cheia e tinha aquela movimentação, ela criou uma ilusão de que seria sempre assim. E hoje os filhos saíram, casaram, foram embora, nenhum deles mora mais na mesma cidade que ela, e ela está em depressão, né? Então, por que ela está em depressão? Porque a vida dela hoje está ruim? Não, porque está ruim em comparação com... Ela queria uma vida que ela não tem mais. Ela não se abriu, ela não percebeu que o rio ia passar. Porque quando a gente entende e enxerga, né, que a vida é esse fluxo, a gente passa a ter uma coisa muito importante, a gente não desperdiça o momento presente. Porque a gente sabe que ele não volta nunca mais. Que hoje, exatamente hoje, dia 5 de fevereiro de 2025, esse momento que eu estou aqui falando com vocês, ele nunca mais vai se repetir.
Essa live vai ficar gravada, as pessoas vão assisti-la mais tarde, vão ouvir as mesmas frases que eu estou falando, óbvio, porque a live está gravada, mas você pode ter certeza que se você assistir essa live 2 vezes, você vai ouvir as mesmas palavras, você vai ver a mesma coisa, mas você vai receber de forma diferente, porque você já vai estar diferente. Quem já leu um livro ou assistiu um filme e anos depois, ou meses depois, resolveu ler de novo e falou assim, nossa, parece que era tão bonito, agora ficou sem graça, ou lá atrás eu achei sem graça, agora por quê? Porque eu mudei. Então aquilo que vem para mim vem de forma completamente diferente. Então, aceitar. Buda falava muito sobre a impermanência da vida. Ele dizia, tudo é impermanente. Não tente se agarrar a nada. Não tente engessar a vida achando que ela vai ficar ali quadradinha, guardadinha numa caixa, porque ela não vai. Obrigada, Bruni. Tá dizendo que é bom me ouvir. Obrigada. Nós temos uma tendência a querer colocar as coisas em caixa e colocar rótulo, por isso julgamos as coisas, né? Por que a gente julga as pessoas e carimba o rótulo? Fulano esse é crítico, o outro é chato, o outro é inteligente, o outro é bom. Por que a gente põe rótulo? Porque esses rótulos que a gente põe nas pessoas, eles nos dão uma ilusão de segurança. Como se eu soubesse, eu já julguei, já coloquei na minha cabeça o que eu penso sobre a Duda, sobre a Bruni, sobre a Cris. Então, quando eu for me relacionar com ela, eu já sei com quem eu estou me relacionando. Só que aí, todos os dias, eu vou me aproximar da Bruni com aquele julgamento que estava na minha cabeça e eu não vou conseguir perceber que a Bruni mudou. E eu vou ficar repetindo uma cena antiga, entende? Deixa eu ver o que a Regina está colocando aqui. Costumo dizer que somos uma metamorfose ambulante, constante mudança. Exato. Só que nós defendemos que nós somos essa metamorfose. Mas às vezes a gente não quer, ou não acredita, ou se incomoda quando é o outro que está na metamorfose, não é verdade? Por quê? Qual é o sentimento que a mudança nos causa? Vou tomar uma aguinha, escreve para mim a palavra aí. Quando a gente pensa em mudança, o outro mudando, meu marido mudando, meu filho mudando, a vida mudando, que sentimento isso pode gerar em você? Que faz com que a gente tente segurar as coisas. Escreve aí enquanto eu tomo uma aguinha. Tenho certeza que todo mundo, então vou dizer todo mundo, né? Mas boa parte tem a mesma coisa. Nós temos medo. Nós temos medo porque aquilo, exatamente, a Cris colocou insegurança, porque aquilo que está rotulado e quadradinho, se todas as vezes que eu for na minha despensa e tiver escrito numa caixa lá, açúcar, eu souber que aquilo é doce, que aquilo é açúcar, eu vou me sentir segura na hora de cozinhar. Agora, se o açúcar de repente for salgado, eu vou me perder. Então, colocar rótulo nas pessoas é para me dar essa ilusão de segurança. Então eu fico esquecendo que o outro muda, não quero que o outro mude para eu saber exatamente com quem eu estou lidando. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga, ela está na minha vida há muitos e muitos e muitos anos. E eu falei uma coisa para ela, ela falou para mim, mas você não é assim. Eu falei, não, perceba, eu não era. A gente muda. A gente muda, só que você está tão acostumado com uma Simone que você tinha lá atrás que você não notou que algumas coisas eu mudei. Então vamos nos abrir para que a gente possa perceber o quanto a gente muda. E encarar essa insegurança, essa estranheza, como a Regina está colocando aqui, com o outro. Porque às vezes o outro muda numa direção que me deixa insegura. Nem sempre a mudança vai fazer com que a gente tenha vontade de continuar juntos. O amor, ele pode ser eterno. A convivência, nem sempre. Existem momentos na vida, olha, presta atenção nisso, porque isso é uma chave que vira dentro da gente e que ajuda bastante no caminho. Existem momentos em que eu vou continuar te amando, você vai continuar me amando, mas nós vamos ter mudanças que vão fazer com que seja necessário que a gente se afaste. Que eu siga um caminho e você siga outro, e isso não quer dizer que o amor acabou, que a amizade acabou. Quer dizer apenas que naquele instante as nossas necessidades elas estão sendo diferentes. Pode ser que lá na frente a gente volte a se cruzar. O sentimento permanece, mas a forma de viver esse sentimento é fluxo, é rio.
Uma hora é um rio de águas calmas, outra hora é uma correnteza, outra hora é uma cachoeira. Então, esse aceitar que tanto amigos quanto companheiros de jornada afetiva podem precisar se afastar ou se reaproximar, e que isso não é falta de amor, mas aceitar esses novos ajustes que a vida traz, né? Isso faz com que a vida fique mais leve para nós, bem mais leve, gente. Concorda comigo? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Porque eu tô falando em cima, né, daquilo que eu venho vendo, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que eu atendo no consultório, que muitos chegam para mim com profunda dor, dizendo, mas fulano mudou. Sim, mudou, você também mudou. A vida está mudando. Quando nós ganhamos flores, né, ganhamos aquele buquê lindo, maravilhoso e colocamos na nossa casa, nós sabemos que aquelas flores, elas vão morrer. E que elas são tão especiais e tão belas justamente porque elas terão uma vida curta. E ter uma vida curta faz com que eu tenha que aproveitar aquela flor com mais intensidade. Obrigada a todo mundo que está aí concordando, né? Dizendo que está fazendo sentido isso que eu estou falando, né? As flores são belas, mas elas são temporárias. Só existe um tipo de flor que você vai botar na sala da tua casa que vai estar ali para sempre, que é uma flor de plástico. Flores de plástico não morrem. Acho que é o Titãs que tem essa frase de uma música. Não morrem, mas o que é mais bonito? O que te toca mais o coração? Uma flor de plástico ou uma flor viva? A beleza da vida é justamente o fato dela ser mutante, dela ser frágil, da gente saber que daqui a pouquinho ela pode não estar mais ali. O que eu prefiro, ter uma boneca na minha frente ou ter uma pessoa na minha frente? Com quem eu quero me relacionar? Se eu colocar na minha vida, sabe, vocês já devem ter visto isso no Japão, né? Isso é muito comum. Pessoas muito solitárias, elas compram bonecos com formato, né, de tamanho humano, e eles colocam um boneco na sala para tomar café, na mesa, né, no lugar. São manequins, né, igual um manequim de loja. E enchem a casa com aqueles bonecos. E eles estarão sempre ali. Sim, eles estarão sempre ali, mas eles não têm vida. Então, se relacionar com bonecos, você tem certeza que todo dia, na hora que você acordar, ele vai estar sentadinho ali no sofá. Mas o meu marido, eu não sei se vai estar. A minha mãe, eu não sei se vai estar. O meu amigo, eu não sei se vai estar. Não só porque a vida leva embora, né, a morte leva embora, mas porque nós mudamos. E pode ser que amanhã você não queira mais estar do meu lado. Pode ser que daqui a 2 minutos você não queira mais ouvir. Quantas pessoas já entraram e saíram dessa live desde que eu comecei? Com certeza muita gente. Né? Daqui eu não estou prestando atenção na numeração, mas entra e sai constantemente. E é esse fluxo que nós precisamos aceitar. Recentemente, eu trabalho com consultório de terapia há 30 anos, como eu falei, né? Deixa eu ler a mensagem do Matheus aqui. Essas pessoas solitárias estão cometendo crimes para poder conviver com pessoas e ser cuidada no presídio do Japão. Nossa, Matheus, eu não tinha lido sobre isso, mas isso é o cúmulo da solidão, da tristeza, né? Eu chegar a esse ponto, né? De eu precisar cometer um crime só para ter alguém real olhando para mim. E a gente sabe que muitos jovens, muitas pessoas cometem, não vou nem chegar ao extremo de crime, mas atos violentos para chamar a atenção e serem notados, mesmo que seja de uma forma negativa. Bom, mas não vou entrar por aí, porque senão a gente vira outra live. Mas essa questão da impermanência. Perdi o que eu estava falando. Ó, filha, já eu pego o fio da meada de novo. É tudo impermanente, eu, né, tava num fio aqui, eu me distraio, eu perco. Então, esse medo da gente perder as pessoas, né, ele precisa ser substituído pela beleza da impermanência. Eu tenho observado na minha vida a beleza da impermanência num outro ponto, que é a questão da saúde. Eu estava conversando recentemente com uma outra pessoa no hospital onde eu me trato, falando para ela, nossa, esse ano de 2024, né, que ainda estava em 24, né, eu estava falando dos bonecos,
2024 foi um ano que eu vivi 50 anos dentro de um ano. Muitas coisas mudaram na minha vida em 2024. Tive momentos muito felizes, tive momentos muito tristes, tive viagens onde eu estava curtindo, subindo montanha, me superando fisicamente, tive momentos de me internar no hospital para fazer uma cirurgia e não consegui nem mesmo caminhar. Então essa impermanência do meu corpo, eu comecei a ver como algo de beleza. Veja bem, quando eu falo beleza, não estou sendo hipócrita, falando, ai, que delícia, uhul, não é isso. Tá? É óbvio que eu preferia estar sempre saudável, todo mundo prefere. Mas isso tem me ensinado, isso tem me trazido um olhar de beleza sobre as mudanças que o meu corpo traz, porque ele me faz sentir na prática, na real, aqui na vida, né? Que independente de tudo que aconteça com o meu corpo, eu ainda consigo acessar um ponto dentro de mim de alegria, de paz e de amor que independe das mudanças externas. E que como é interessante saber que a mesma Simone que um dia está subindo uma montanha, no outro dia não consegue andar nem mesmo dentro da própria casa. Você vai falar, onde é que está a beleza disso? Sim, está a beleza de saber que nada é permanente, que assim como a força que eu tive para subir a montanha não foi permanente, a fraqueza de hoje também não é. Se a gente lembrar que tudo passa, porque às vezes a gente não quer pensar nisso na hora que as coisas estão boas, agradáveis, mas é muito bom lembrar disso na hora da dificuldade, que tudo é impermanente e a dificuldade também. Que a única coisa permanente, voltando a falar dos bonecos que eu estava falando, é aquele boneco que você vai colocar ali na tua frente, que vai ficar ali, sem vida, sem expressão, sem nada. Assim mesmo não vai ser igual todos os dias, porque ele vai estar empoeirado. Né? A Verinha está colocando, você é incrível, cara, meu Deus. Obrigado, Vera. Não é ser incrível, Vera, é que nós precisamos perder o medo da vida. Como que a gente perde o medo da vida? Como que a gente perde o medo da impermanência? Como que a gente... Foi esse o objetivo principal de eu falar dessa live hoje. Como que a gente vai aprender a se sentir segura, estável no meio das mudanças? Esse que é o ponto. Como que eu vou aprender a nadar nesse rio que muda toda hora, nessas ondas que sobem e descem, nessa saúde que muda, nesse relacionamento que muda, porque tudo muda. Minha saúde muda a cada instante, minha relação muda, meu dinheiro muda, a vida muda, não é? Antigamente a gente tinha as estações do ano tão claras, agora não tem mais. Como que a gente vai lidar com tudo isso? Eu preciso confiar, eu preciso aprender a confiar nesta sabedoria que rege todas essas alterações. Ter muita certeza, mas é uma certeza que tem que ser absoluta, de que essa sabedoria sabe exatamente o que está fazendo. E aí a gente cai no tema espiritualidade, que como eu disse lá no início, não é religião, eu não estou aqui para falar de religião, mas a espiritualidade, a minha conexão com Deus. Se eu não tiver uma certeza muito grande dessa presença, dessa sabedoria, dessa consciência maior, eu não vou surfar na instabilidade, eu vou ficar tentando me segurar. É como se você estivesse escorregando num tobogã, essa tubo-água, sabe aquele tubo-água bem alto que você sobe para escorregar na piscina? Tá? Você está escorregando e você não quer, você põe as mãos e tenta grudar e tenta se segurar e você não quer descer de jeito nenhum e a vida está te empurrando. Então eu preciso confiar naquele fluxo de água, eu preciso confiar nesse fluxo da vida para onde ele está me levando. E é sempre esse fluxo da sabedoria divina, gente. Só que eu não posso confiar em algo que eu não conheço. Eu não confio em quem eu não conheço. Você confia? Eu não confio. Eu confio em você porque eu conheço você. Eu confio na laje Rezinha que está aqui, que é a Renata, porque eu conheço a Renata. Mas eu não confio em quem eu não conheço. Agora, se eu quero confiar na vida, eu preciso criar um vínculo de intimidade com essa presença criadora, com essa presença divina que permeia tudo. Sabe, vocês já devem ter me ouvido falar aqui, né, que o mantra dos peregrinos da consciência é em tudo e em todos vejo Deus.
Então eu preciso criar uma intimidade com esse Deus, porque aí eu deixo a mudança acontecer. Vocês conhecem uma historinha clássica, eu vou contar aqui, todo mundo já conhece com certeza, mas ela faz todo sentido dentro da impermanência, né? De um avião que estava passando por uma zona de turbulência e todas as pessoas, inclusive a aeromoça tem um nome mais novo agora, né? Aeromoça, comissária de bordo. Todo mundo lá se segurando e morrendo de medo, tendo crise de choro e rezando, né? Porque estava com medo do avião cair. E tinha um garotinho sentado, pleno, calmo, né? E quando acabou a turbulência, né? O passageiro falou para ele assim: escuta, nós tivemos uma turbulência tão grande, você não teve medo? Né? E ele falou: não, porque o piloto do avião era o meu pai. Então, essa confiança do garotinho, de que o piloto do avião era o pai dele, que podia chacoalhar o quanto fosse que eu não ia cair, é essa confiança que nós precisamos ter para atravessar a impermanência. Que há um piloto, que isso aqui não é a casa da mãe Joana, que há uma sabedoria regendo tudo isso, há uma perfeição. E essa perfeição, ela não falha. Então eu posso me soltar no toboágua, porque está tudo certo. Deixa eu ver um recadinho da Graça que está aqui. O saber que tudo passa nos faz ter esse olhar que você tão sabiamente está nos falando. Isso é inspiração divina, você me ajuda muito. Eita glórias, falando a Vera. Obrigado, Graça, e obrigada, Vera. É isso mesmo, Graça. É ter essa certeza de que esse fluxo eu posso me entregar. Onde ele vai me levar? Não sei. Mas eu posso me entregar. Mas para isso eu preciso criar intimidade. Não adianta você viver, né, esquecido de pensar sobre espiritualidade, sobre busca, sobre consciência. Eu vou só trabalhar. Né? E aí na hora do apuro, você quer sentir segurança na entrega. Você não vai sentir. Na hora do apuro, e tem pessoas que estão entrando aqui que já passaram apuros gigantes, por quem eu tenho um baita respeito, tá? E que manteve essa serenidade e essa fé pela intimidade com Deus. Porque aí você não tem medo da mudança. Porque aí você, não sei onde vai dar, não tenho a menor ideia, mas eu confio no fluxo. Né? Quando, em outubro, em setembro desse ano, agosto, setembro do ano passado, né? Eu descobri que eu estava com esse quarto carcinoma, quarto câncer da minha vida, né? Muitas pessoas falaram para mim: nossa, Simone, e agora? Né? Você não está apavorada, você não está morrendo de medo? Eu falei: não estou com medo. Não estou feliz, óbvio, alegre, porque eu descobri um câncer, não é isso. Mas medo não. Por quê? Porque eu confio no fluxo. Eu tenho muita certeza de que aconteça o que acontecer, estará tudo bem. Que de alguma maneira eu vou me curar. Ou eu vou me curar ficando dentro do corpo, como eu falo, né? O câncer vai desaparecer. Ou eu vou me curar deixando o corpinho aqui e indo para outra dimensão. Mas o meu ser divino, que é a única coisa permanente em mim, esse vai continuar. Então, como que a gente se mantém fixo, sólido, no meio de um mundo em mutação? Buscando ponto de solidez aí dentro, buscando aquele ponto dentro de nós que nunca muda, que é a nossa essência divina. Por isso peregrinar para o centro da consciência. Porque se eu tiver mais intimidade com a consciência divina que eu sou, eu deixo o caos acontecer aqui fora, mas eu sei que aqui dentro tem um lugar de segurança. Vocês já sentiram esse porto seguro em vocês? Conta para mim. Né? Obrigada, Bruni. Conta para mim se vocês já tiveram essa experiência de sentir um porto seguro. Tá? Eu não vou dizer que é algo que a gente consiga sentir todos os momentos, porque a gente se envolve no mundo emocional, a gente se envolve no mundo mental, a gente tem medo muitas vezes, eu também tenho tudo isso que vocês têm. Tá? Mas os momentos em que a gente consegue silenciar e segurar lá dentro daquele porto seguro, você fala: tá tudo bem. Haja o que houver, eu sei que eu vou ficar bem. Então, esses momentos, que é a importância que eu dou para a meditação. Eu falo muito de meditação aqui, vocês sabem que eu tenho cursos de meditação, eu tenho curso de meditação para cura emocional, de meditação para principiante, tem um monte de meditação por aí. Por quê? Porque a meditação é aquilo que me coloca nesse lugar de estabilidade quando as coisas ao meu redor estão virando do avesso.
E a vida vira do avesso, né? Eu acho que todo mundo que tem mais de 15 anos já sentiu a vida virar muitas vezes. A minha já deu muitas cambalhotas, e eu não estou falando só da questão de saúde, mas de várias coisas que já aconteceram na minha vida. E a única segurança que a gente tem é aquele ponto permanente. Então, falar de impermanência é também falar de permanência, daquilo que permanece, daquilo que é estável dentro de nós, que é a presença divina. Eu só lido com a impermanência quando eu crio intimidade com a permanência. Opa, vamos repetir? Eu só lido com a impermanência, eu só aceito e perco medo da mudança quando eu crio intimidade com aquele ponto dentro de mim que é constante e imutável, que é Deus. Concordam comigo? Já sentiram isso? Porque é isso que me faz seguir adiante, independente das coisas que estejam acontecendo. Tá? Porque vamos combinar que não é inteligente brigar com a impermanência, que não adianta fazer birra. A gente faz birra muitas vezes igualzinho criança. Né? A criança, ela aprende que se ela fizer bastante birra, chega uma hora, né, que o pai, a mãe ou alguém vai acabar dando o que ela quer. Gente, eu tô lendo os comentários, tá? Tô adorando. E aí a gente cresce com essa ilusão. Se eu fizer birra, Deus vai dar o que eu quero, ou seja, não vai mudar. Então, corre o risco de eu ficar doente. Se eu chorar bastante, eu não vou ficar. Tal pessoa quer ir embora. Se eu chorar muito, ela não vai mais. Gente, não adianta. Nós precisamos amadurecer como seres, consciências. E no amadurecimento entender que a birra não vai impedir que a vida mude. O toboágua vai descer, quer eu queira, quer não. Né? Então, parar de fazer birra, né? Aceitar que a vida vai mudar, ela me traz muito mais suavidade, ela me prepara, ela faz com que fique mais fácil. Eu já contei para vocês várias vezes, vou contar de novo, mas já contei várias vezes, é que sempre tem gente que não ouviu. Né? Quando eu estava dando um curso, foi em 1900, olha só, século passado, a gente nem sei, acho que 96, 97 mais ou menos. Eu estava dando um curso em Atibaia, num belo hotel, e na hora do almoço, do intervalo, nós fomos, né, na beira da piscina ali, almoçar, refrescar e tal. E alguns dos alunos aproveitaram o intervalo, eu estava dando um curso sobre medo, como lidar com medo. Olha só a ironia da coisa, né? E alguns alunos foram subir no toboágua, por isso que eu sempre dou o exemplo do toboágua, e escorregar. E eu estava ali na beira da piscina, alguém chegou para mim e falou, escuta aqui, você não vai no toboágua? Eu falei, não, tem medo de altura. Aí a pessoa espertamente falou para mim assim, Simone, você está dando um curso para gente sobre medo e você vem me dizer que você tem medo de altura? Gente, foi um tapa na minha cara. Não que eu não pudesse ter medo, né? Todo mundo tem medo de um monte de coisa, mas no sentido de, era hora de eu me desafiar, eu precisava lidar com aquele medo. E aí eu fui. Só que quando eu fui e tentar escorregar, quando comecei a descer, a primeira coisa que eu fiz foi colar, parecia uma perereca, uma lagartixa tentando me segurar. Eu grudei a mão e as pernas e fui ralando o meu corpo até lá embaixo pelo medo. O medo, eu não confiei no fluxo, me machucou quando eu cheguei lá embaixo na piscina. Estava toda ralada e eles dando risada, né? E aquilo ficou para mim como um aprendizado muito grande. Né? Por quê? Quanto mais eu resistir à mudança, maior será a minha dor. Quanto maior a resistência, maior a dor. A Josiele está pedindo para eu repetir a frase da impermanência. Eu acho que foi a frase que eu disse. Só quando eu conheço e crio intimidade com a permanência em mim, que é o centro de Deus em mim, eu me torno apta a aceitar e perder o medo da impermanência que me envolve. Acho que foi isso, Josi. Tá? Então, e se aceitar, parar de fazer birra, parar de criar resistência, a vida vai mudar mesmo. Eu sinto lhe dizer que você vai envelhecer, que você pode colocar botox, que você pode levantar o peito, que você pode fazer plástica, que você pode fazer tudo o que você quiser e faça, ótimo, legal.
mas faça sabendo que também é temporário. Faça com a coerência e o entendimento de que não vai dar para fazer para sempre. Que não vai dar para eu chegar aos 80 com a carinha de 20. Porque aí meu umbigo já vai estar esticado lá na testa e ninguém mais me reconhece, né? Então esse aceitar que no corpo eu vou mudar, que eu não tenho mais o corpo de antes. Aceitar que os prazeres da minha vida vão ter que mudar, tá? Porque os prazeres também mudam, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas falando assim: eu tô tão triste porque antes eu gostava, sei lá, de ir no baile e agora perdeu a graça para mim, né? Gente, nem sempre perder a graça é algo ruim. Por quê? Ruim é se tudo perder a graça. Agora, de repente, durante uma etapa da minha vida, eu adorava ir a baile. Em outra etapa, eu deixo de gostar tanto de baile e passo a gostar de outras coisas. Porque essa mudança... Só que como a gente, às vezes, não sabe que isso é a natureza, a gente resiste a isso, a gente quer envelhecer tendo os mesmos prazeres que tinha. Eu não vou ter 70 anos brincando de boneca. Então eu preciso aceitar que os gostos, que é tudo em mim vai ter que crescer. Deixa eu ler o comentário de vocês que eu amo. A Regina, quando o medo aparece, a melhor coisa é enfrentá-lo. A Cris colocou aceitação que tudo está certo, e a Ramani se resiste e persiste, isso mesmo. Por que persiste? Porque eu fico agarrada naquela coisa velha, sem graça. Veja bem, olha a minha mão. Se eu fechar a minha mão, esse pedacinho que está aqui dentro fechado vai reter o ar, certo? Só que esse ar que vai ficar aqui dentro, ele vai ser um ar que daqui a pouco ele vai estar mal cheiroso. A minha mão vai começar a transpirar, vai ficar fedido, não vai? E quanto de ar eu vou conseguir reter aqui dentro? Nem sei, uma quantidade irrisória. Se eu mantiver a minha mão aberta, eu vou ter muito mais ar passando por aqui. Só que passando, eu não vou conseguir reter, mas eu vou estar plena. Olha só, eu não aprisiono e eu tenho tudo. Quando eu tento aprisionar, eu perco e fico com velho e mal cheiroso. Então, quando eu tento aprisionar hábitos da minha vida, pessoas da minha vida, histórias da minha vida, eu fico com o velho e mal cheiroso. Quando eu abro a mão e deixo que a minha vida ande e as mudanças cheguem, eu fico com o novo, fresco, verde, purinho, não é? Mas nós precisamos, de novo, perder o medo. E a gente só perde o medo quando a gente cria intimidade com a sabedoria maior, com essa força maior que está aí, né? Que é essa força da espiritualidade. Antes, logo que eu descobri o câncer, esse último, eu senti uma urgência muito grande, né, de deixar algumas coisas registradas da minha forma de ver a vida, da minha forma de entender a vida, que é algo também está em constante mutação, né? Mas naquele momento eu senti necessidade de registrar e eu gravei um curso pocket, um curso pequeno, chamado Desvendando a Vida. É um curso de poucas horas, mas com conteúdo bastante profundo, que se você assiste, o link para ele está na minha bio do Instagram. Se você quiser conhecer mais sobre ele, depois que acabar essa live, manda uma mensagem inbox para mim que eu mando o link para você. É um curso que vem desvendar esse nosso olhar sobre a vida, porque eu preciso entender a vida para eu perder o medo, gente. Eu preciso conhecer um pouquinho da vida para eu perder o medo. Eu preciso ter um olhar, quando eu falo de um olhar filosófico sobre a vida, eu não estou falando de uma filosofia mirabolante, mas eu preciso ter um entendimento. Qual é a base que você entende a vida? Como que você traduz os acontecimentos? Por que as coisas acontecem? Você tem que ter resposta para algumas coisas. O que é morrer? Né? Por que é assim? Por que não é daquele jeito? Sabe, esses porquês que a gente traz? Então, o Desvendando a Vida, a Rosana está colocando que o curso é maravilhoso. Obrigada, Rô. Esses porquês eu discuto ali. Porque eu entendo que esses porquês é que me ajudam na hora de trabalhar essa questão da aceitação. Eu comecei a questionar a minha vida muito cedo. Mas quando eu falo cedo, é cedo mesmo.
Eu tinha por volta de 7 anos, mais ou menos, e eu fazia umas perguntas super esquisitas para minha mãe, né? E eles me achavam muito estranha. E aí, a partir dos 14, 15, eu já estava lendo assim, devorando mesmo, né? Livros de várias religiões, de filosofias, que eu queria entender. Porque como que eu posso passar pela vida sem entender? Imagina se alguém te desse um carro, te dá uma Ferrari novinha, vermelha, linda, mas você não sabe dirigir. O que adianta a tua Ferrari? E a gente recebe a vida, e se a gente não souber um mínimo sobre ela, não entender o mínimo sobre ela, a gente não consegue conduzir. E aí a gente erra o mesmo erro várias vezes. Seria como se, né, eu dirigindo sem instrução, batesse o carro repetidas vezes. Daqui a pouco não tem mais carro para dirigir. Então, se eu não tiver perguntas filosóficas, se eu não entender um pouquinho da vida, eu vou cometer o erro muitas vezes. E o primeiro erro que eu vou cometer vai ser não aceitar a impermanência. Brigar para que as coisas sejam de um jeito que já era, gente. Não dá mais. Sabe aquelas pessoas, né? Quando eu ouvia meu pai falando, no meu tempo é que era bom. A música do meu tempo é que era boa. Às vezes eu me pego falando isso, e a hora que eu me pego falando isso, eu falo, Simone, que horror, para. Tudo muda. A música do meu tempo de jovem era boa para o meu tempo de jovem. A música de hoje, ela mudou. Claro, gente, tem música de mais qualidade, de menos qualidade, mas tem muita coisa boa por aí também. Só que se eu ficar engessada naquele modelo dos anos 60, 70, eu não vou conseguir ver beleza em nada do que está acontecendo hoje, concorda? Então, essa abertura para a mudança. Se você quiser entender mais sobre isso, assiste o Desvendando a Vida. O valor dele é um valor acessível, porque ele é pocket, né? Então, ele é R$ 9,70 por mês, 12 de R$ 9,70 ou R$ 97,00 à vista. Tá na bio, mas manda uma mensagem para mim ou escreve nos comentários depois, quero curso, que a minha equipe manda para você o link para você conhecer mais. Para que desvendando a vida, você consiga perder o medo da mudança. Porque é tão bom quando a gente perde o medo da mudança. Quando eu tive câncer a primeira vez, né, quando eu tive o câncer de mama, e eu fui passar pelo processo de tirar o cabelo a primeira vez, né, raspar a cabeça, a primeira vez foi assustadora, né? Nossa, eu vou tirar, trouxe várias questões. A segunda foi muito fácil. Por quê? Não era mais a primeira, não é? Então, quando a gente vai entendendo e vai se abrindo, obrigada, Cristina, dizendo que o curso é maravilhoso, quando a gente vai aprendendo que as coisas vão acontecendo e elas vão nos tornando mais maduras, o caminho fica tão mais fácil. Eu sempre pensei na morte. Como eu disse, eu sempre fui um bicho estranho, né? Eu sempre pensei na morte com muita intimidade. Vocês já viram que tem famílias que não falam a palavra morte? Eu fui convidada a participar, né, de um curso, aliás, um curso maravilhoso. A Rosana está aí assistindo a aula. Né? A Rosana dá um curso de massagem oncológica, uma massagem com pincéis, chamado Toque de Anjo, para quem está em tratamento de câncer. Lindo, quem gosta desse assunto, procura, vale a pena. Chama Vita Luz Terapias. Eu fui convidada para ir nesse curso domingo agora que passou, para compartilhar a minha experiência com o câncer. E lá nós acabamos falando muito sobre morte. Eu falei, gente, falar sobre morte tem que ser uma coisa natural da vida da gente, porque todos os dias nós estamos morrendo. Respira comigo agora, vai. Puxou o ar, solta o ar. Você acabou de nascer e morrer. Aquele ar que você respirou, ele nunca mais volta para você. Quando você soltou, aquele ar foi embora. É uma pequena morte. Nós morremos todos os dias. E viver sem falar sobre a morte, viver fingindo que a gente nunca vai morrer porque tem medo da morte, isso faz com que a vida fique muito pesada e muito assustadora. Né? A gente tem muito medo se a gente não fala sobre morte. Então, na minha casa, nós sempre falamos muito. Então, o que é morrer? Eu queria entender. Cada um aqui que está me acompanhando tem uma religião específica. Então, as crenças vão variar. Mas eu imagino que para todos que estão me acompanhando, a morte não é o fim. No sentido de, nós não somos só esse corpo. Alguns de nós acreditamos que
quando morremos, vamos para um outro plano, seja esse plano céu, inferno, purgatório, seja esse plano o lugar onde Jesus nos aguarda, seja esse plano o astral, né, o umbral, mas de alguma maneira nós permanecemos. Permanecemos porque somos mais do que o corpo físico. Então, falar sobre morte é entender que aquela pessoa que nós amamos, ela não vai morrer. O corpo dela vai, ela não. Até mesmo, gente, sabiam que dentro do budismo, o budismo ele tem várias correntes. Eu não sou budista, tá? Isso é uma confusão que às vezes acontece aqui, algumas pessoas pensam. Eu não pertenço a nenhuma filosofia específica ou religião. Aquilo que mais me aproxima é o Vedanta, que é o estudo da filosofia indiana, dos Vedas, né? Mas o budismo, ele tem várias correntes. E uma delas fala sobre a morte de uma maneira belíssima. Ela diz assim: nós não morremos. Por quê? Quando você pega um fósforo, com esse fósforo você acende uma vela. Essa vela, o fósforo se apaga, mas ele não desaparece, porque a luz dele permanece na vela. Com essa vela você acende outra vela. Essa vela se apaga, mas a luz dela continua na outra vela. Ou seja, nós nos perpetuamos, porque nós temos continuidade na nossa espécie. E quando eu falo de continuidade, não é só se você teve filhos. Nós somos todos um. Como espécie humana, nós estamos continuando. Então, mesmo para aqueles que não acreditam na continuidade espiritual da vida, há essa continuidade da espécie. Então nós somos eternos. A morte, ela é ilusória. A morte, ela é só um instante, né? E falar sobre a morte faz com que a vida fique melhor. Por quê? Porque quando eu lembro que eu vou morrer, né? Porque é incrível, mas tem gente que esquece que vai morrer, pensa que não vai, né? Quando eu lembro que eu vou morrer, eu passo a viver com mais intensidade o momento presente. Eu passo a olhar para aquela pessoa que está do meu lado, dando mais importância para aquela presença, porque eu não sei se eu ou ela estaremos ali no próximo instante. Eu tenho muitos amigos bem mais velhos do que eu, né? Eu estou com 54, e tenho várias amigas na fase dos 75, 80, dali para frente até. Só um minuto. E infelizmente algumas delas me falam do medo que elas têm. Falam: ai, Simone, eu não consigo aceitar. Prefiro pensar que eu não vou morrer. Eu falo: como assim? Se eu pensar que eu não vou morrer, eu vou esquecer como o dia de hoje é precioso. Eu vou esquecer que ele não volta. E que se eu tiver que dizer eu te amo para alguém, eu tenho que dizer agora, porque pode ser que daqui a pouco não dê mais tempo. Aliás, vou deixar um desafio aqui. Antes que essa live acabe, deixa aqui a sua declaração de amor para alguém. Sabe? Manda uma mensagem para alguém dizendo: amo você. Agora, mas agora já. Escreve aqui, ó. Escreve aí nos comentários. Essa pessoa depois lê. Por quê? Porque eu preciso expressar o meu amor no momento presente. Não existe depois, só existe o agora. Tá? A Maria Auxiliadora está colocando aqui: nós estamos entrelaçados e nos perpetuamos na vida do outro. É isso mesmo, Dora, né? Acho lindo, é isso, mas é isso, nós estamos entrelaçados. E essa importância, né? Amo você, Cris, amo lá a Rosana colocando aqui, te amo, Simone, que delícia, gente. É isso, esse eu te amo, vamos encher de eu te amo os comentários aqui, mesmo que a pessoa nunca vá te ler, você está expressando, você está deixando o recado, entende? Isso é muito importante. Porque falar de morte deixa a vida mais preciosa, falar de morte me prepara para a hora que ela acontece, porque se eu viver como se as pessoas nunca fossem partir, no dia que eu fico sabendo que alguém morreu, eu levo um choque. Eu fico: ai meu Deus, como assim fulano morreu? Não, como assim não, gente? Para morrer basta estar vivo, né? Que delícia, Lê, eu te amo. Para morrer basta estar vivo. Para morrer eu não preciso ter 90 anos, eu não preciso ter câncer, eu não preciso... Para morrer basta eu estar vivo. Então todo mundo que está vivo pode morrer a qualquer instante, eu, você, né? E se eu sei disso,
eu vou tratar de viver o momento presente com muito mais intensidade. Olha que lindo que é estar lendo aqui, ó, essa troca de eu te amo que eu tô vendo aqui. Eu mando esse eu te amo para todos vocês com muito, muito, muito amor. Tá? E um falando para o outro aqui. Né? Isso é essa energia que nós precisaríamos ter todos os dias da nossa vida. E que nós deixamos de ter porque achamos que o outro é eterno. Vocês já perceberam que a gente tende a tratar melhor as pessoas de fora do que as de dentro de casa? Por quê? Porque a gente acha que o de fora é impermanente. O de fora amanhã pode não querer orar na minha cara. Mas o meu marido, meu filho, minha mãe, eles são garantidos. Não são. Então, essa impermanência, que é a morte, a grande impermanência, traz mais valor para a nossa vida presente. Faz com que tudo fique mais bonito hoje. Né? Ai, gente, que lindo. Tô me distraindo lendo aqui os Eu Te Amo. Né? Então, voltando, só dando uma fechada. Quanto tempo que eu já estou aqui falando com vocês? Olha, vai fazer 1 hora. Então, dando uma fechada, né, em tudo isso que nós falamos hoje. Tudo é impermanente. Não se iluda achando que a tua vida hoje vai continuar do jeito que está. Se ela está feliz, que lindo, desfrute a felicidade hoje, mas saiba que ela muda. Se hoje você está vivendo dor, tristeza, doença, infelicidade, acalma teu coração, porque ela também vai passar. As pessoas que estão na tua vida hoje vão te deixar, como você vai deixá-las. E é isso que faz a vida ser tão linda. A gente só ter o agora para a gente amar. É a gente só ter esse instante. Tá? Aqui tem uma pessoa colocando que a vista dela dói muito. Você com certeza não teve essa dor a vida toda e ela não permanecerá com você para sempre, porque nada é para sempre. Aceita que nada é para sempre. Quando eu leio o Osho, né? O Osho é alguém que eu amo, um filósofo que eu adoro ler. Primeiro deixa eu ler o comentário aqui da Graça, que é maior. Além das pessoas que me cercam, tenho amor por pessoas como você, obrigada, que me faz ver coisas que estavam adormecidas. Te amo, Simone, te amo, Graça. Tá? O Osho ele fala assim que um relacionamento ele só atinge o ápice quando um não precisa mais do outro. E quando eu posso dizer para você, eu te amo hoje, agora, nesse instante. Eu não sei se eu vou te amar daqui a 2 minutos, porque eu terei mudado e você também. E é justamente isso que faz a relação ser tão linda, porque eu preciso desfrutar desse amor agora. O Elcio está aqui declarando o amor para a Dina, para a esposa dele. Né? E nós precisamos declarar esse amor hoje. Então, eu te amo, André, meu companheiro, meu marido. Hoje, agora. Daqui a pouco, não sei. Você muda, eu mudo. O amor vai continuar, o formato desse amor, ele muda. Então, vamos declarar esse amor agora. Vamos trazer mais alegria. Lembra da música do Steve Wonder? I just called to say I love you. O Gilberto Gil traduziu, só chamei porque te amo. Ele diz da música, não é Natal, não é ano bom, não é nada, é só um dia comum. E é por isso que eu estou dizendo que eu amo você. Então a impermanência nos lembra que aquilo que nós sentimos precisa ser expresso agora. E que a gente não pode desperdiçar a vida. Como é triste quando eu recebo pessoas no consultório que vêm me contar a vida e elas falam para mim, perdi fulano, perdi cicrano, ou porque a pessoa morreu, ou porque foi embora e não deu tempo de eu dizer que amava. Não deu tempo de eu pedir perdão, não deu tempo disso, não deu tempo daquilo. Então, eu te faço uma proposta, né? Continua expressando esse eu te amo, aí vou me encher de eu te amo aqui, mas a hora que terminar, coloca aí, né? Faz uma reflexão aí na tua vida, íntima mesmo. O que você não pode morrer, veja bem, o que você não pode deixar de fazer antes de morrer? Se você fosse morrer agora, se hoje fosse o último dia da tua vida, o que você não poderia deixar de fazer? Para quem que você não poderia deixar de pedir perdão? O que você não poderia deixar de manifestar, por exemplo, manifestar que você perdoou? Às vezes a gente perdoa as pessoas e não conta para elas.
E elas continuam achando que a gente está magoada, né? Então, quantas vezes nós precisamos fazer essa reflexão? Se hoje for o último dia da tua vida, o que você não pode deixar de fazer? Expressar amor, pedir perdão, dizer que perdoou, dar um abraço, ligar para alguém, se olhar com mais amor, parar de se criticar. Olha o tamanho da lista, gente. Quando essa live acabar, ela vai ficar gravada. Vamos fazer uma corrente, vamos escrever nos comentários, não só esses aqui, que agora esses aqui eles desaparecem, né? Mas nos comentários abaixo da gravação da live, vamos escrever as coisas lá que a gente se compromete. Eu não posso deixar de fazer tal coisa, só que eu tenho que fazer agora. Então, se você ao terminar essa live perceber que você não tem falado eu te amo, fale agora. Se você percebeu que você faz tempo que não abraça alguém, abraça agora. Porque o nosso orgulho, ele não pode ser maior do que a impermanência da vida. Porque a impermanência, ela vai nos atropelar, quer a gente queira, quer não. Tá? Então não adianta tentar evitar. Tem uma carta do tarô chamada Roda da Vida. A Roda da Vida, ela nos alerta do seguinte: não adianta tentar segurar a mudança, porque a mudança vai chegar. Então se abra, porque a mudança vem. Desfruta do que está aí agora e se abre para a mudança que chegar. Então, gente, quem quer colocar uma pergunta, um comentário, alguma coisa que quer que eu leia aqui, que eu leio, tá? Quem quer perguntar alguma coisa, pedir para eu falar sobre, antes de eu me despedir. Eu vou tomar água, vou dar um minuto aí para você escrever. Se tem alguma pergunta, algo que você gostaria que eu falasse mais aqui. Enquanto vocês escrevem, só lembrando, o curso Desvendando a Vida, que tem todos esses questionamentos, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu venho, para onde eu vou, por que as coisas são como são, né? Esse curso está na bio, é um curso de R$ 97,00 o valor total, que você pode comprar em 12, de R$ 9,70, e que se você quiser saber mais, ou você olha na bio, se tiver dificuldade, manda mensagem para mim, que a minha equipe entra em contato com você e manda o link, tá bom? A Bruna está colocando uma pergunta. O que fazer com as emoções com essas mudanças? Bruni, eu gosto de pensar nas emoções como nuvens. Você tem o céu azul constante e as nuvens escuras que passam e encobrem temporariamente aquele céu. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar no meio das emoções tumultuadas é que elas têm, por natureza, movimento. Então elas vão passar. Seja o que for que eu esteja sentindo agora, isso não vai se eternizar. Isso não vai continuar. Por quê? Porque é da natureza da emoção mudar. Às vezes, quando a gente vive uma dor muito grande, a gente tem a impressão que aquela dor vai ser eterna. Eterna ela não vai. Ela pode se estender por um longo período na nossa vida, mas ela não vai ser igual todos os dias. Haverão dias mais leves, haverão dias mais pesados no meio daquela dor. Então, a primeira coisa para lidar com a emoção é entender que ela não é constante, que ela vai mudar. E que ela não sou eu. Isso é o mais importante de tudo. Eu sou o ser permanente, eu sou a consciência que sinto as emoções, certo? Eu tenho alegria, eu tenho tristeza, mas existe um eu. Então eu preciso, para ser capaz de lidar melhor com essas emoções, buscar esse eu. E esse eu a gente busca através dos estudos filosóficos, a gente busca o eu através da meditação diária. E quanto mais certeza a gente tem que a gente não é aquela emoção, na hora que ela está doendo muito, a gente fala, tá bom, mas ela não sou eu, ela vai passar. Eu, Simone, não sou o câncer que está em mim hoje. Eu, Simone, não sou nem a alegria, nem a tristeza. Essa última semana, hoje é quarta-feira, de segunda-feira para cá, eu já vivi, vocês não têm ideia, quantas emoções diferentes e quantas alterações no meu próprio corpo físico. Tá? Esses dias eu tive as dores
acho que mais intensas que eu já senti. Fui pro pronto-socorro de madrugada, alucinada de dor, e tô aqui agora de boa, conversando com vocês, em paz, sem sentir dor. Então, as coisas mudam. No momento que a gente está vivendo, a gente tem a ilusão de que ela é permanente. Ai, vai doer para sempre, ou vou ser feliz para sempre. Nem uma coisa nem outra, gente. A rapidez com que a vida passa é incrível, ela muda muito, 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 muito. Mas essa certeza de que eu não sou a dor, assim como eu não sou a alegria, nos ajuda a seguir em frente. Sempre, tá? O Dr. Elcio está colocando, gostaria de ouvir sobre o amor como cura para a humanidade. Não tem outra cura, né? Não tem outra cura. Por quê? Qual é a doença da humanidade? A doença da humanidade, gente, não é o câncer, não é a AIDS. A doença da humanidade é a ilusão da separatividade. É a ilusão de que eu e você somos seres separados. Que aquilo que acontece comigo não tem nada a ver com o que acontece com você. Que aquilo que acontece lá em Israel, tanto com os israelenses quanto com os palestinos, não tem nada a ver comigo. Essa ilusão da separatividade, que é o desamor. Então, quanto eu achar que o que acontece com o outro não tem nada a ver comigo, eu estou presa do egoísmo, eu não vou dar o meu melhor, eu não vou conseguir ser feliz e nem fazer ninguém feliz. Então, né, doutor, é isso mesmo. A única cura para a humanidade é o amor, porque no amor eu vou entender que aquilo que acontece com você está diretamente ligado a mim, porque nós somos um só em Deus. Meu braço direito e meu braço esquerdo parecem separados, porque existe um tronco entre eles, mas eles fazem parte do mesmo corpo. Então eu, Dr. Elcio, Mariana, Elaine, Bruni, parecemos pessoas separadas, vivemos em cidades diferentes, mas somos uma única energia. E essa consciência da unidade é a consciência do amor. É essa consciência que faz com que as coisas mudem, porque aí eu não sou mais indiferente a nada nem a ninguém. Aí eu não vou olhar para o palestino que está sofrendo ou para o israelita que está sofrendo e achar que não tem nada a ver comigo. Aí eu não vou olhar para quem está do meu lado e achar que não tem nada a ver comigo. Aí a gente aprende a amar finalmente, né? Mas é um longo caminho até lá. Então, gente, é isso. Sabe, se tiver mais alguma pergunta, quem quiser colocar aí pode pôr. Vocês já viram que a minha voz já está impermanente. Tem hora que ela está mais forte, tem hora que ela está mais fraca, né? Faz parte também, né? É incrível, mas tem uma pergunta que eu recebo com muita frequência no meu inbox, que é por que eu escolho aparecer aqui sem colocar lenço nem peruca. Gente, por causa justamente dessa impermanência, essa é a aparência que eu tenho hoje, né? Então eu já tive outra, esse lencinho aqui, ó, muitas vezes eu o uso aqui. Sabe quando que eu uso ele aqui? Quando eu estou com frio, quando eu vou no hospital, quando faz frio, né? E aí eu cubro a cabeça. Mas fora isso, olhar para minha imagem tão diferente daquela era alguns meses atrás me lembra todos os dias que eu sou uma metamorfose ambulante, que nós estamos mudando o tempo todo, que daqui a pouco eu também vou estar diferente. Hoje mesmo eu falei com o meu cabeleireiro, falei para ele, não vejo a hora de voltar, daqui a pouquinho vou ter cabelo de novo, e assim a vida vai mudando e mudando. Então, que a impermanência deixe de ser, para nós, um terrorismo e se torne a nossa maior joia preciosa, nos lembrando que cada instante é precioso, que nós somos metamorfoses, que nós podemos crescer infinitamente e que há dentro de nós algo que nunca muda, algo permanente, que é a presença de Deus. E que enquanto nós não dedicarmos a nossa vida, né, a encontrar essa permanência, a impermanência aqui fora vai ficar nos assustando e assombrando como se fosse um bicho-papão. Vamos perder o medo da morte? Qualquer dia eu entro aqui mais especificamente para a gente bater um papo sobre morte. É que é muito delicado falar sobre morte sem esbarrar em questões religiosas, e eu não gosto de discutir religião aqui. Tá? Eu acho que aqui é um espaço para nós falarmos de espiritualidade, como espíritos, como almas, como essências, como consciências.
somos eternos, somos divinos, somos permanentes. Mas permanentes dentro dessa coisa que não para de crescer, que é Deus. Então, muito obrigada aos meus cílios indo embora, né? Vocês sabem que não é só o cabelo que cai. Agora eu estou no momento dos meus cílios, então eu estou falando com vocês. Simbolicamente, os meus cílios estão impermanentes, se despedindo de mim. Então, muito obrigada. Eu vou pedir a vocês que me ajudem a compartilhar essa live, assim que ela ficar gravada aqui no meu canal. Coloca no seu WhatsApp, coloca no seu store, compartilha, pode baixar ela, compartilhar no seu canal. Por quê? Porque quanto mais gente puder entender que o dia de amar é hoje, que o dia de ser feliz é agora, que o dia de perdoar é aqui e agora, nós vamos ter uma vida muito melhor, muito mais leve, muito mais feliz. Fala, Chica. Então, um super beijo para todos vocês, tá? Que vocês tenham aí dias maravilhosos e que quando vierem os dias escuros, vocês não temam, vocês se lembrem que eles também passarão, como as nuvens passam e o dia volta, sempre para nos lembrar que Deus é eterno. Muito obrigada, foi uma alegria enorme estar aqui. Assim que eu sentir que eu dou conta de novo, eu marco outra live. Então, se vocês quiserem deixar também nos comentários do post a sugestão do que vocês gostariam de falar, eu agradeço, tá bom? Muito obrigada, eu vi pessoas super queridas aqui, eu não fui lendo todos os comentários porque não dava para ler em voz alta, mas muito obrigada a todos que estão aqui compartilhando comigo. Ó. Beijo, 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 amo vocês, peregrinos da consciência. Gratidão. Até!